Oi, meus amores, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 24 de julho, a gente fechando aí mais uma semaninha, ó. Graças a Deus, né? Todos em casa. Tia Gilson ontem deixou um recadinho lá na nossa plataforma pra gente se cuidar, porque os casos do Covid não estão diminuindo, né? Estão aí aparecendo gradativamente por causa dessa flexibilização que houve aí, ó. Então, vamos nos cuidar e cuidar de quem amamos, tá bom? Então, pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai começar com a apostila de Geografia. E na aula anterior, nós já começamos a falar sobre as regionalizações do Brasil, né? Quase que o Tino Jesus não consegue falar. Aonde ele foi dividido em 5 regiões, umas menores, outras maiores, uma com mais extensão territorial e menos povoada, outras com menos extensão territorial, mas muito povoadas. Então, a gente na aula de hoje vai falar sobre cada uma delas especificamente. A gente vai fazer uma leitura, né, de todas essas regiões, como a apostila trouxe pra gente, porém, com o passar das semanas, a gente vai também falar sobre, mais detalhada, né, sobre ela, individualmente, procurando entender e compreender melhor sobre cada uma, tá? Então, na página que segue, a gente vai na página 33 da nossa apostila e a gente vai entender um pouquinho mais cada região, né? Como o tio Jesus já falou, o Brasil foi dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste, nós temos a capital do Brasil, Brasília, o Distrito Federal, né? Que marca ali a região Centro-Oeste. Para a gente começar a entender como que foi aí dividida essas regiões, a gente vai começar vendo e falando sobre a região Norte. Vamos lá? Vamos juntos? Ó, marcar texto nas mãos. Hoje tá até combinando um pouquinho com a minha blusa. Escolhi o amarelo, tô enjoada do rosa. Vamos lá, pessoal. O que a gente precisa entender, né? Com a formação do povo brasileiro, falando um pouquinho, pegando um pouquinho o gancho de lá, com a formação do povo brasileiro, nós sabemos que o nosso país é bem miscigenado, né? Bem misturado. Tem pessoas daqui, pessoas que migraram e vieram de outros países, como a história já nos contou, né? Com a chegada dos portugueses, encontraram aqui os índios, trouxeram os africanos, porém eram muitas terras para eles cuidarem, né? Então, o que eles pensaram? Vamos povoar, vamos fazer propaganda de quanta riqueza, quanta beleza tem aqui nessa terra, para que outros povos viessem. E assim aconteceu, né? A propaganda foi boa, ó, naquela época. E assim, né, se deu essa mistura de raças, de credos, de religiões, culturas. Por isso dizemos que o nosso país é muito miscigenado. E entendendo aí um pouquinho das regiões, por que eu tô falando disso, né? Desculpa. Cada região traz consigo uma cultura, né? Na culinária, nas danças, no folclore, nas músicas, enfim. É muito ampla, né? É muito vasta. Por isso que não é possível. Hoje a gente vai fazer uma leitura prévia do que fala cada região, mas é impossível a gente estudar as 5 regiões num dia só, tá? Por isso que eu tô falando que a gente vai, né, aos pouquinhos, ao longo das semanas, a gente vai falando um pouquinho mais sobre cada uma delas para a gente entender melhor. Então, começando aí na página 33, nós temos o seguinte: como você já viu anteriormente, as 5 regiões delimitadas pelo IBGE tiveram como critério de regionalização os aspectos naturais e as características econômicas e sociais. Então, vamos marcar aí os critérios. Bem aí, ó, o IBGE tiveram como critério de regionalização os aspectos naturais e as características econômicas e sociais. Então, se alguém perguntar para você, né,
Se você sabe como foi feita a divisão dessas regiões, você vai dizer, né, que foi pelo aspecto natural, as características econômicas e sociais. São essas três, né, as três principais características. Aspectos naturais, econômicos e sociais. E para a gente começar, a gente vai falar aí da região norte, né? Que é considerada uma das maiores regiões em tamanhos de terras, né? Proporções territoriais, porém menos povoada. Vamos entender? Essa região é marcada pela presença da floresta amazônica e é considerada a mais extensa entre as regiões. É a segunda menos populosa, ou seja, a região onde mora o menor número de pessoas, atrás apenas da região centro-oeste. O extrativismo é uma atividade muito desenvolvida nessa região, devido ao seu rico patrimônio natural. Ela é composta por 7 estados: Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas e Acre. Então, gente, as informações o texto é um texto reduzido, né, falando sobre a região. Porém, tudo que foi falado aqui é importante. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Para a gente fazer aquele contorno em volta, para a gente destacar o texto, tá? Porque realmente, se a gente for, né, destacar tudo, nós vamos marcar linha por linha. Então, a gente faz assim, tá? Então, pessoal, como tá falando aí, né? Nessa região tem uma área que é muito visada, é muito idolatrada pela fauna, pela flora, pela riqueza da diversidade, né? Que é a região amazônica, né? Que como diz aí, é considerada uma das mais extensas entre as regiões. Então, como eu falei, muito visada por todo mundo, dentro do país e fora do país também. E a principal fonte, né, de atividade desenvolvida nessa região é o extrativismo, né, que são os seringais, da onde se extrai o látex para a produção da borracha. Então, essa é uma característica dessa região norte. Na sequência, a gente tem a região Nordeste. Olha o tamanhozinho que é aí a região Nordeste e olha a quantidade de estados que tem. Vamos ver? Na região Norte, apresenta, né, diferentes características de clima e vegetação. Ela é a segunda região mais populosa do país, atrás apenas da região Sudeste. Nossa. Na economia, o Nordeste é uma região que produz vários produtos bastante importantes para o país. Os 9 estados que compõem essa região são Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Vamos aí, ó, destacar em volta também, assim como a gente fez com a região Norte. Então, pessoal, é considerada uma das regiões, a segunda região mais populosa, né? Sendo a segunda, porque a mais populosa é a Sudeste, que a gente vai ver aí mais pra frente. Então, pessoal, o que vocês podem perceber aí nessa região, né? Quando a gente fala de economia, produz bastante, né? Produz produtos muito importantes para a demanda do Brasil. Outra coisa que eu quero que vocês observem aí nesses pedaços da região é que nós temos em destaque aí uma palavrinha mais escura. Nessa palavrinha mais escura, né, que tem uma bolinhazinha assim preta, são os estados. E dentro de cada estado, na verdade a bolinha está
nas capitais, né? Nós temos vamos voltar. Nós temos aí os estados com as letras mais escuras e nós temos na bolinha preta com uma letrinha mais fininha, mais clarinhas, as capitais desses estados, tá? Então aí nos mapinhas de cada região nós temos os estados e as capitais, tá? Agora, partindo aí para a região centro-oeste, nós temos a segunda maior região do país em extensão territorial. Então, de terra, ela é a segunda, né? Tamanho. Quando compara, e menos populosa, ou seja, é a região onde moram menos pessoas comparado às outras. A região centro-oeste se destaca pelas atividades agrícolas, pois é a região que abriga o maior rebanho bovino, né, de bois e vacas do país. Falou em gado, falou em pecuária, está lá na região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Vamos destacar aí também a região centro-oeste. Aí no mapinha da região centro-oeste, vale a gente ressaltar, nós temos os 3 estados, né? Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Lá em Goiás, né? Nós temos, além da bolinha, né, marcando a capital, que é Goiânia, nós temos também uma outra bolinha preta dentro de um quadradinho que está marcando aí Brasília, o Distrito Federal, porque a capital do país, né, do nosso Brasil, se chama Brasília, tá? Podemos esquecer disso. E seguindo na página 34, fechando aí a região centro-oeste, nós temos grande parte dessa região é ocupada pela vegetação do cerrado, mas ao norte do Mato Grosso está a floresta amazônica e ao sul do Mato Grosso do Sul há a predominância de campos. Nessa região será localizado o Pantanal Mato-Grossense. A região centro-oeste é composta pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, tá? Então, pessoal, como essa parte aí da região centro-oeste ficou aqui atrás, a gente vai destacar com marca-texto, marcando esse parágrafo todinho aí, porque traz informações sobre a vegetação, que muda um pouquinho de acordo aí com a região. Já voltamos.